Olá, bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Uma das doenças mais assustadoras, a doença renal, afeta quase 10 milhões de pessoas no Brasil. A pior parte é que os sintomas podem não aparecer até que 90% da função renal tenha sido perdida. Os sintomas frequentemente passam despercebidos até que os rins estejam perto da falência. Antes de entrarmos no assunto, convidamos todos vocês a compartilharem nos comentários a cidade de onde estão assistindo. Adoramos saber mais sobre nossa audiência. O objetivo é controlá-la no primeiro estágio, e para isso, todos vocês devem estar atentos aos primeiros sinais e sintomas de doença renal, para que você não os confunda com sintomas de doença menos grave ou ignore-os completamente. Então vamos discutir 13 sinais comuns aos quais você deve estar atento. Fadiga e fraqueza. Fadiga e fraqueza são sintomas comuns de insuficiência renal, porque os rins desempenham um papel vital na manutenção do estado geral de saúde e equilíbrio do corpo. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, eles não conseguem mais remover resíduos com eficácia e o excesso de líquidos do corpo, o que leva a toxinas no sangue, fazendo você se sentir cansado e fraco. Além disso, a insuficiência renal também causa uma diminuição nos níveis de um hormônio chamado eritropoietina, que regula a produção de glóbulos vermelhos. Isso leva à anemia, que pode causar fadiga e fraqueza. No entanto, tenha em mente que fadiga e fraqueza podem ser sinais de insuficiência renal, mas também podem ser causadas por uma variedade de outros fatores, como falta de sono, dieta inadequada, ou apenas sendo um pouco preguiçoso. Portanto, antes de começar a se preocupar com seus rins, tente ter uma boa noite de sono e comer uma refeição equilibrada. E se você suspeitar que pode ter um problema renal, é melhor consultar um médico para fazer o check-up. Espuma na urina. Quando seus rins não estão funcionando bem, eles não conseguem filtrar o sangue de forma tão eficaz, e todas as coisas boas, como proteínas e outras moléculas importantes, acabam na urina. É aí que entra a espuma. As proteínas na urina podem torná-la borbulhante e espumosa. Esta condição é chamada de proteinúria. É importante observar que a urina espumosa nem sempre é causada por insuficiência renal. Outras coisas, como uma alta taxa de fluxo de urina, também podem criar bolhas na urina e torná-la espumosa. Se for acompanhada por outros sintomas, como fadiga, inchaço ou alterações na micção, marque uma consulta com seu médico. Pressão alta. Os rins são como o centro de controle da pressão arterial do próprio corpo. Eles produzem hormônios que ajudam a regular o equilíbrio de fluidos e eletrólitos do corpo, que afetam a pressão arterial. Então, quando os rins não funcionam bem, é como se o centro de controle entrasse em greve. Os hormônios que normalmente mantêm a pressão arterial sob controle não conseguem fazer seu trabalho, levando ao aumento da pressão arterial. Este aumento da pressão arterial pode sobrecarregar muito os rins e agravar o problema renal subjacente. É como um ciclo vicioso. A pressão alta faz com que os rins trabalhem mais e faz com que o mau funcionamento dos rins leve a um aumento adicional da pressão arterial. Falta de ar. A insuficiência renal pode causar falta de ar devido ao acúmulo de toxinas, como a ureia, na corrente sanguínea, que se transformam em amônia, causando confusão, dores de cabeça e falta de ar. Além disso, a insuficiência renal também causa anemia, que ocorre quando não há quantidade suficiente de células vermelhas do sangue para transportar oxigênio para os tecidos do corpo. Isso pode causar falta de ar, fadiga e fraqueza. Além disso, a retenção de líquidos causada pela insuficiência renal causa acúmulo de líquido nos pulmões, levando à falta de ar. Mau hálito persistente. Uma variedade de coisas pode causar mau hálito, mas o mau hálito persistente pode ser um indicador de insuficiência renal. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, resíduos e toxinas se acumulam na corrente sanguínea, o que pode causar um odor semelhante ao de amônia no hálito. Além disso, a insuficiência renal também pode causar acúmulo de ureia, um composto produzido pelo fígado e excretado pelos rins. Altos níveis de ureia na corrente sanguínea causam um cheiro desagradável no hálito. Portanto, se você tentou refrescar o hálito com balas, chicletes e escovar os dentes e persistir, vale a pena consultar seu médico. Falta de concentração. Quando os rins não funcionam bem,
as toxinas e resíduos que deveriam ter sido filtrados acabam permanecendo na corrente sanguínea. E quando essas toxinas permanecem por muito tempo, elas podem chegar ao cérebro, muito parecido com quando você está preso em uma sala com uma lata de lixo fedorenta, e é difícil se concentrar em qualquer outra coisa. O mesmo vale para as toxinas no cérebro. Elas dificultam a concentração. É como se os rins fossem os zeladores do corpo, mantendo as coisas limpas. E quando eles entram em greve, os resíduos se acumulam e começam a afetar o resto do corpo, inclusive o cérebro. Portanto, se você está achando difícil se concentrar, pode valer a pena verificar seus rins e consultar um médico para descartar quaisquer problemas subjacentes. Dificuldade para dormir. Os rins desempenham um papel na regulação dos hormônios e, quando falham, pode levar a um desequilíbrio de hormônios como a eritropoietina e a renina, levando à insônia. Além disso, a insuficiência renal é comumente associada ao acúmulo de resíduos, como ureia e creatinina, que podem causar desconforto e dificultar o adormecimento. É como tentar adormecer com a bexiga realmente cheia. Seu corpo não está confortável, então é difícil adormecer. Além disso, algumas pessoas com insuficiência renal também podem apresentar apneia do sono, uma condição em que a respiração de uma pessoa é interrompida enquanto ela dorme, dificultando a obtenção de uma noite de sono tranquila. Náuseas e vômitos. Quando os rins não conseguem filtrar o sangue adequadamente, leva ao acúmulo de resíduos como ureia, creatinina e toxinas que podem causar náuseas e vômitos. É como quando você come algo que estragou, seu estômago não aguenta e faz uma saída apressada. O mesmo vale para as toxinas do estômago, que saem rapidamente pela boca. A insuficiência renal também afeta o equilíbrio dos eletrólitos no corpo, levando a distúrbios estomacais e vômitos. Inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Quando os rins não estão funcionando corretamente, eles não conseguem filtrar o sangue de forma eficaz. E todos os fluidos e resíduos que deveriam ter sido filtrados acabam se acumulando no corpo. E quando esses fluidos se acumulam, podem causar inchaço nas pernas, tornozelos e pés. É como quando você fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Os fluidos em suas pernas começam a formar uma piscina e você fica com aquela aparência de Kenko. Algo semelhante acontece quando os rins falham. Eles não conseguem bombear os fluidos para fora das pernas e eles se acumulam, causando inchaço. Resumindo, o inchaço nas pernas, tornozelos e pés pode ser um sinal de insuficiência renal, mas não é um diagnóstico definitivo, e é importante consultar um médico para identificar a causa subjacente do problema. Micção. Frequente. Quando os rins não estão funcionando corretamente, eles podem não ser capazes de regular adequadamente o equilíbrio dos fluidos no corpo, levando a uma maior necessidade de urinar. Pense nisso como quando você está tentando fazer uma longa viagem e está sempre procurando pelo próximo posto de gasolina. Sua bexiga está fazendo a mesma coisa quando os rins estão em greve e está sempre em busca da próxima pausa para ir ao banheiro. Além disso, a insuficiência renal também pode causar outros problemas, como aumento da produção de urina ou dificuldade em reter a urina, o que contribui para um aumento na frequência da micção. Dor na área dos rins. A insuficiência renal causa dor na parte superior das costas, logo abaixo da caixa torácica, em ambos os lados da coluna. A dor pode ser constante ou intermitente, muitas vezes acompanhada de outros sintomas, como febre, calafrios, náuseas e vômitos. Portanto, se você estiver sentindo dor na região dos rins e suspeitar que isso possa estar relacionado a problemas renais, consulte um profissional médico qualificado. Eles realizarão um exame físico completo, farão perguntas sobre seus sintomas e executarão alguns testes. Isto irá ajudá-los a determinar a causa subjacente da sua dor e fornecer uma avaliação precisa, diagnóstico e tratamento adequado. Se você tiver algum desses sinais, não entre em pânico, mas também não ignore. É melhor prevenir do que remediar. A detecção precoce e o tratamento da insuficiência renal podem prevenir mais danos renais e melhorar sua qualidade de vida geral. Lembre-se, os rins desempenham um papel vital em nosso corpo e mantê-los saudáveis é crucial para o bem-estar geral. Portanto, se você tiver alguma suspeita, não hesite em consultar um profissional médico.
A saúde dos seus rins é importante, cuide bem deles.